que na medida que ele prega, o Senhor visite seus projetos, sua causa, seu ministério, e que ele seja apenas, Senhor, em nome de Jesus, um instrumento em tuas mãos, para que o teu nome seja glorificado. É minha oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, paz do Senhor. Quem está vivo dá um glória. De pé como estamos, João capítulo 8. Evangelho escrito por João, capítulo de número 8. Pegue a sua Bíblia. Evangelho escrito por João, capítulo de número 8. Glória a Deus. Queridos, agradecer a Deus, tá bom? Sempre uma honra pregar a palavra do Senhor, ainda mais em casa, né? Deus seja louvado por essa oportunidade. Meu pastor aí, obrigado, tá? Por compartilhar essa série aí. Deus abençoe. Responsabilidade enorme, mas Deus está com a gente. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. João capítulo 8, quantos acharam, pode dizer amém? Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele e, assentando-se, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com um dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, e a começar pelo mais velho até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Vamos ler essa última frase aí, a partir do "e disse-lhe Jesus". 1, 2, 3. E disse-lhe Jesus. Tome seu assento, glorificando o nome de Jesus aí bem forte. Glória a Deus. Meus irmãos, nós estamos sendo muito abençoados, né? Por essa série de mensagens. E nós estamos aprendendo, como o tema proposto já diz, que a graça, ela não é algo. A graça é alguém. Na verdade, isso é uma grande resposta para um povo que busca a Deus simplesmente por aquilo que Ele pode fazer. Isso é uma resposta também para nós, para evidenciarmos que a presença de Jesus vale mais do que qualquer porta que nós possamos entrar. A presença de Jesus vale mais do que toda a cura que Ele tem para nos dar. A presença que está dentro da gente e o preço que foi pago é muito maior do que qualquer milagre que nós possamos viver na face da terra. O triste é ver que pessoas estão apoiadas em buscar a Deus por coisas e ainda se apoiam em textos bíblicos. Se você for pegar, por exemplo, tem muita gente que usa o Salmo de número 23, dizendo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, para dizer que se Ele é o meu pastor, Ele vai me dar meu carro do ano, Ele vai me dar minha casa própria, Ele vai fazer aquilo que eu preciso. Eu não vim pregar contra um Deus que não abençoa. Ele é o Deus que abençoa. Ele é o Deus que pode fazer. Mas muito mais do que Ele fazer,
é o que o salmista está dizendo: o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Por quê? Se tiver coisas me faltando, não vão me fazer falta, porque se Ele é o meu pastor, eu estou satisfeito com a presença dEle. Outro texto para exemplo aqui é quando Paulo vai dizer, né, que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tem gente dizendo que se eu posso todas as coisas, eu posso avançar, eu posso conquistar, e de fato você pode. Mas muita gente fala esse versículo esquecendo o que Paulo está dizendo em um versículo anterior. Porque antes dele dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele diz, eu sei padecer necessidade, como também sei viver em abundância. Sei o que é estar humilhado, como também sei o que é ser honrado. Mas em tudo que eu passo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E Natan, por que você está falando isso? Porque essa mulher é alguém que ela foi transformada pela graça. Você não vê Jesus dizendo, receba a cura. Você não vê Jesus dizendo, receba o milagre. Você não vê Jesus dizendo, receba aquilo que tu pediu. Essa mulher foi transformada porque ela simplesmente encontrou com aquele que queria mudar a vida dela. E o contexto disso aqui, rapidamente para a gente entender, é que está acontecendo a festa dos tabernáculos. Você sabe muito bem que os judeus eles valorizavam a questão da festa. Existiam povos que vinham de outras regiões para estar naquela festa. Alguns comentaristas dizem que a população em período de festa quintuplicava. Porque judeu que é judeu sabe a importância de se comemorar uma festa. Judeu que é judeu sabe o enredo que a festa ela está proporcionando. Só que eu gostei disso aqui porque a festa dos tabernáculos, o povo comemorava aparentemente ou aproximadamente cerca de uma semana e habitava em cabanas improvisadas. A região estava lotada, a região estava cheia. No meio de uma festa religiosa, Pastor Paulo, a Bíblia vai dizer que uma mulher decide se entregar às paixões da carne. Uma mulher, talvez conhecendo a lei, talvez sabendo que aquilo seria errado, talvez sabendo que aquilo não era o certo, mas cedeu à tentação e acabou errando, acabou adulterando, acabou fazendo aquilo que não era para ela ter feito. E isso aqui, ela está fazendo, mas ela é flagrada. E eu gosto de dizer isso aqui, que se é flagrada, não dá para se defender. Se é flagrada, não tem como argumentar. Se ela foi pega no ato, não tem como nem sair dizendo, me acusaram injustamente, inventaram o que eu fiz, falaram que eu fiz o que eu não fiz. Ela é flagrada no ato. Alguém olhou e viu ela fazendo. Só que me chama a atenção do que pior do que ela ser flagrada no ato é o que vai acontecer agora. Eu não sei, presbítero Wallace, se eles flagraram, mas a Bíblia me diz que os fariseus e os escribas ficaram sabendo. Se foram eles que flagraram, eu não sei, mas uma coisa eu sei, a notícia, a informação chegou neles. E só para a gente sintetizar, você sabe que os fariseus são homens que são devotos à Torá, devotos à lei. O papo deles é o seguinte: se está na lei, eu concordo. Se não está na lei, eu nem preciso discutir. E quem são os escribas? Os escribas são aqueles que são os copiadores da lei. E de tanto copiar, de tanto escrever, também se tornam mestres, porque escrevem e estão absorvendo o conteúdo daquilo que estão escrevendo. Só que o pior é isso aqui, pastor Paulo. O pior não é eles flagrarem ou não, ou saberem ou não. O pior é que além de saberem, eles ainda sabem o castigo que ela merece. Por conhecer a lei, eles não sabem apenas que o que ela faz é errado, eles sabem que o que ela faz é passível de um castigo. E já que identificando que o castigo que eles sabem que a lei tem que aplicar, eles vão levar ela até Jesus. Só que o erro deles foram esse. Por quê? Se a motivação era apedrejar,
Se a motivação era levar para condenar, o erro foi ter levado aquele que é a própria graça. Não. O erro de alguém, o erro dos fariseus é esse: vamos levar para condenar. Mas era para ter levado para outra pessoa. Vai levar logo para aquele que é a própria graça e tem o coração cheio de misericórdia. O problema é que tem alguém que não entende como que Jesus fez isso com essa pessoa, como que Jesus transformou. O camarada era desse jeito e agora Deus mudou. O camarada fez tanto mal e agora olha como ele está. Sabe por quê? É porque quando alguém está descartando, a graça está dizendo: se alinha porque eu te abraço, se alinha porque eu tenho vida nova para você. Só que escuta, é muito mais do que querer condenar ela, é muito mais do que querer levar o pecado dela. O texto me diz que no capítulo 7, os fariseus e os escribas, eles já queriam matar e prender Jesus. Não estavam satisfeitos com o crescimento de Jesus, com o povo olhando para Jesus e vendo que ele cativava o povo, vendo que ele era misericordioso. Então, isso, quando eles estão levando aquela pessoa, aquela mulher para Jesus, isso na verdade é uma armadilha. Sabe por quê? Você leu comigo, olha o que eles falam: mestre, essa mulher foi apanhada no ato de adultério, e a gente, como sabe de lei, a gente estudou, a gente sabe, a gente tem na lei no coração, e a gente descobriu o quê? O que ela fez é passível de apedrejamento e morte. Só que olha o que eles vão dizer: mas tu, o que tu dizes? Isso aqui é uma armadilha, sabe por quê? Já que eles querem matar Jesus, eles estão dizendo: pastor Paulo, tudo que ele falar vai ser virado contra ele. Por quê? Se ele fala não apedreja, alguém vai dizer está indo contra a lei de Moisés. E se ele fala apedreja, alguém vai dizer então tu vai ter que se ver com Roma, porque Roma não dá direito de ninguém matar ninguém. Então, na verdade, essa atitude que eles estão levando até Jesus é isso: nós vamos levar para condenar, mas o assunto principal é esse: a gente quer fazer ele errar perante a lei, para ele morrer e parar de implicar com a gente, parar de perturbar a gente. Só que eu gostei, porque eles levaram aquela mulher até Jesus, pensando que ia pegar Jesus de surpresa, pensando que Jesus ia ficar abismado, pensando que Jesus ia ficar apavorado. Só que o texto diz que enquanto eles estão falando, o que tu diz? Jesus está escrevendo no chão com o dedo. Porque aquilo que pegou eles de surpresa, Jesus já sabia. Mas eu preciso te dar só um detalhe. Você lembra em Lucas capítulo 15? Esses mesmos escribas e fariseus foram aqueles que quando Jesus estava assentado com os pecadores e com os publicanos, cruzaram os braços e disseram: como que pode? Ele se assenta com esse tipo de gente, ele come com esse tipo de gente, ele fala com esse tipo de gente. E você lembra, pecadores e publicanos, um comentário que eu li diz que o sentimento que os judeus têm pelos publicanos é o mesmo sentimento que hoje a gente tem por estupradores. O sentimento de repulsa, o sentimento de nojo, o sentimento de rejeição. Só que eu gostei porque, mais uma vez, quem eles rejeitam, Jesus está dizendo: tem lugar na mesa comigo. E sabe qual é a graça de falar isso aqui hoje? Que ninguém merecia estar aqui, mas Jesus disse pra gente: tem lugar na mesa junto comigo. Tem lugar na mesa junto comigo. Ah, pastor Paulo, eu preciso destravar isso aqui agora, porque fariseus e escribas estão levando ela até Jesus, Everton, tu que gosta, achando que Jesus vai condenar pela lei. Só que eles esqueceram: pela lei são eles, Jesus é a própria graça no meio deles. E não deu para tu dar um glória a Deus? Você vai reagir agora com mais força? A gente aprende que a lei é muito diferente da graça.
Sabe por quê? Porque a lei diz, se você merece, eu te dou. A graça diz, você não merece, mas eu te dou a si mesmo. A lei está dizendo, você tem que pagar pelo que você fez. A graça diz, eu já paguei o preço por você. A lei foca naquilo que eu fiz, e a graça foca naquilo que Ele fez por mim. Foca naquilo que Ele entregou. Alguém para levantar a mão e adorar o Deus de toda a graça aqui dentro. Nós não merecíamos, nós não tínhamos direito, mas a graça, pastor Paulo, a lei nos tirava daqui, a lei nos tirava desse lugar, mas glórias a Deus que a graça decidiu nos dar oportunidade de vida. Só que eu vou bem devagar para você entender. Enquanto Jesus está escrevendo no chão, alguém está indignado, pensando que ele tinha que dar resposta na hora que eles queriam. Aí eu gostei disso aqui porque ele está escrevendo no chão. E já que eles insistem, você leu comigo, insistindo numa resposta, fala logo. A gente quer ouvir, a gente quer saber o que tu tem para falar, achando que vai pegar o erro de Jesus na lei, ou fazer Jesus se enrolar com alguma coisa que ele fala. Aí quando ele fala, fala logo, o texto está dizendo, e Jesus se endireitou, olhou para eles e disse aquela famosa frase que a gente conhece: se dentre vós há alguém que está sem pecado, fica à vontade, pode jogar pedra. E a Bíblia vai dizer que quando eles ouvem isso de Jesus, eu imagino, pastor Paulo, um olhando para o outro, um fariseu olhando para o escriba com a pedra na mão, dizendo, eu não vou tacar não, porque eu pequei ontem, taca você. O outro dizendo, eu não, acabei de pecar agora, taca você, fulano. O outro dizendo, não, eu pequei ontem, e como é que eu não tenho pecado? Eu pequei também, não dá. Até que a mão que estava pronto para atacar, vai abaixando. E o texto vai dizer, sabe o quê? Que vai saindo um a um. Agora isso aqui é para tu pegar e reagir com força. Sabe qual é a diferença da mulher e dos fariseus e dos escribas? É que o pecado da mulher foi exposto, o deles ainda estava em oculto. O Senhor manda eu pregar isso aqui, olha o que eu tenho que falar. Sabe qual é o problema? O problema de juízes hoje em dia é que tem respaldo para julgar, porque o pecado dele ainda não foi exposto. Se você vê muita gente que gosta de apontar dedo para todo mundo, espera e que Deus tenha misericórdia. É porque tem gente que peca em oculto, aí acha que tem mais direito que quem pecou exposto. Só que pecado é pecado. Quando Jesus fala para eles, quem não tem pecado atire a primeira pedra, eles estão saindo, é Jesus mostrando para ele, ninguém é melhor do que ninguém. Todos aqui precisam da graça, todos aqui precisam de mim, todos aqui precisam saber quem eu sou. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Só que eu vou até beber uma água para falar isso aqui agora. Sabe o que me intriga? É que Jesus disse o quê? Quem não tem pecado, atire a... Não, dá volume, você está na série. Quem não tem pecado, atire a... Quem não tem pé... Sabe o que eu fiquei me perguntando? Jesus não tinha pecado. Jesus nunca pecou, Everton. Daniel, Jesus nunca pecou. Então, se tinha alguém que tinha direito de atirar a pedra, era ele. Ele poderia ter pego a pedra, ter dito, eles não podem, mas eu posso, vem cá. Só que sabe por que ele não vai tacar? Sabe por que ele não vai jogar pedra? Sabe por que ele não vai condenar? Porque ele não é só a própria graça. O coração dele também é dotado da verdadeira misericórdia. E eu preciso te explicar o que é a misericórdia aqui agora. A misericórdia e a graça, elas andam de mãos dadas. E eu vou te provar. Por quê? Porque se a graça dá ao homem aquilo que ele não merecia receber, a misericórdia priva daquilo que ele merecia receber. Deixa eu te dizer uma coisa. A
graça, ela te deu aquilo que tu não merecia. A misericórdia te privou do castigo. Natan, não entendi, melhora para eu entender, eu melhoro agora. A misericórdia te arrancou do inferno para a graça te levar direto para o céu. A misericórdia te arrancou de lá para a graça dizer: tem lugar, tem lugar, tem lugar. A graça e a misericórdia. Só que coloca para mim Lamentações 3:22 aí, por favor. A graça e a misericórdia, elas andam de mãos dadas. Não tem como falar de graça e não falar de misericórdia. Você vai ler comigo no 3. 1, 2, 3. Pastor Paulo, isso aqui me prendeu. As misericórdias, elas são as causas de nós não sermos consumidos. Isso aqui eu já falei. Mas me faz destacar isso aqui, Breno. As suas misericórdias não têm fim. E você já viu gente, você já falou isso, eu já falei isso, todos aqui talvez já falaram isso. O quê? Errou comigo é só uma vez. Errou comigo, não vem mais aqui. Errou comigo, não ando mais. Eu já falei isso. Errou comigo, não quero mais contato. Porque a nossa misericórdia, ela é limitada. Mas eu estou pregando de um Deus que as misericórdias dele não têm fim. Eu olhei para esse texto e eu fiquei me perguntando, Felipe e Lorena, e se Deus olhasse para a gente e dissesse o seguinte: eu até vou dar misericórdia para vocês, só que tem uma condição. O quê? A misericórdia que eu vou dar é limitada. 50 misericórdias por ano. Deixa eu te falar uma coisa. Em janeiro tu já estava torrando tudo. Em janeiro a tua cota da misericórdia estava pior do que o teu cartão de crédito. Porque a gente precisa da misericórdia dele todos os dias. E vou mais a fundo, a gente precisa da misericórdia dele toda hora. Só que eu gostei porque está dizendo que as misericórdias não têm fim. Eu fui buscar, pastor Paulo, o sentido dessa palavra misericórdia. E o Senhor sabe muito bem que a misericórdia vem da junção de duas palavras. Miser, que vem de miséria, e córdia, que vem de cardíaco, coração. Eu não sei se alguém pega. Se miser vem de miséria e córdia vem de coração, é como se a misericórdia fosse definida da seguinte forma: o coração movido em favor de um necessitado. O coração do misericordioso podendo se mover em amor do favor do necessitado. Não deu para tu dar glória, eu vou melhorar para tu entender. Você lembra do cego Bartimeu? Todo mundo pensa que Jesus ouve porque ele está gritando. Mas grito por grito, a multidão ganharia ele na voz. Mas sabe por que Jesus atende para atender? É porque o clamor dele foi um clamor direcionado. Qual é o clamor dele? Jesus, filho de Davi, tenha. Se eu disse para você que misericórdia é miséria e coração, olha o clamor dele: reino de Deus na terra, coloca o teu coração na minha miséria e na miséria de vida que eu estou enfrentando aqui agora. E sabe por que ele não tinha mudado ainda? Sabe por que ele não tinha recebido a visão ainda, pastor Márcio Bruno? Porque alguém olhava e sentia até pena. Mas só ele que tem a verdadeira misericórdia. Grava isso. Alguém pode ter até pena, mas é Jesus que tem a verdadeira misericórdia. Eu lembro, João capítulo 5, o paralítico do tanque de Betesda. O texto diz que Betesda significa casa de misericórdia. Só que tem um problema, pastor Paulo. Eu olhando para esse texto, eu vi que tem um problema. Por quê? Porque se é casa de misericórdia, há um contraste. Quando Jesus entra por causa daquele homem, a Bíblia está dizendo que o homem olha, pastor Igor, para Jesus e diz: Senhor, eu não tenho ninguém que me leve. Eu não sei se alguém vai pegar. Na casa da misericórdia,
não tem ninguém para ser misericordioso. Na casa da misericórdia, não tem ninguém para ter misericórdia. Só que eu me alegrei quando eu li que Jesus estava indo para lá. Eita, essa aqui é para tu pegar com força. Se Betesda tem nome de misericórdia e a misericórdia não está em Betesda, o dono da misericórdia entra para mostrar para Betesda o que é a verdadeira misericórdia. Porque é Jesus que é o dono de toda a misericórdia. Eu vou repetir isso aqui: a misericórdia não é um ato de pena, a misericórdia é um ato de bondade divina. A misericórdia não é eu sentir pena de alguém, a misericórdia é Deus se compadecendo em favor do necessitado. O último para tu entender, você lembra da viúva de Naim? Quando ela está indo enterrar seu filho, Jesus para o funeral e fala para ela o quê? Não chores. Só que parece estranho, como falar para alguém não chorar se o enterro está ali, se perdeu o filho, já tinha perdido o marido. Só que eu gostei disso aqui, sabe por quê? Porque talvez ela já tinha escutado não chores. Isso aqui é engraçado, Antenor, sabe por quê? No enterro, quando a gente fala pra gente não chora, parece que é aí que a pessoa se derrama em chorar mais ainda. Só que quando Jesus está falando para ela não chores, não é simplesmente para de chorar, para de derramar lágrima. Quando Jesus olha para ela e fala não chores, é porque Jesus está dizendo em miúdos da seguinte forma: alguém até teve pena e mandou você parar de chorar porque não podia resolver, mas eu estou falando não chores, porque a misericórdia chegou para resolver o teu problema. Mas eu gosto, porque a misericórdia é tão grande que ela nos perdoou. A misericórdia é tão grande que nos livrou do inferno. A misericórdia é tão grande que ela pode nos arrancar daquilo que nós merecíamos. Mas Deus é tão bom, que Ele nos justificou. Assim como Ele fez com aquela mulher. O que Ele fez? Justificação é tornar sem culpa aquele que era culpado. É tornar justo aquele que tinha culpa. Você já parou para analisar que você era culpado? Mas pelo sangue dele, Ele te fez justo. Ele nos justificou. E é por isso, Efésios capítulo 2, versículo 1, pastor Paulo pregou semana passada, e a gente vai ler junto. Efésios capítulo 2, versículo 1, falando de justificação. O que Ele fez? E vos... Tem uma versão que eu não lembro agora qual é, mas está dizendo: e nos justificou. Tornou sem culpa quem era culpado. Tornou justo quem era culpado. Você tem noção de que Ele te justificou? Everton, vem cá rapidinho para tu pregar comigo. Você vai entender agora o que é a justificação. Everton, imagina comigo que você seja um homem milionário. Recebe isso aí agora. Só estou profetizando porque ele é trabalhador, tá? Porque, segundo o pastor Paulo, não tem riqueza sem trabalho, né? Então, porque tu é trabalhador, eu estou profetizando. Você é um homem milionário. Você é um homem que tem muito dinheiro. Só que o contraste seu sou eu. Por quê? Enquanto você é milionário, eu sou muito pobre. Eu sou tão pobre que eu te pedi um valor emprestado de 100 mil reais. E você, como te sobra, você me emprestou, achando que eu tinha condições de poder te devolver. Só que chegou o dia do pagamento, e eu chego para você e digo: Everton, estou todo enrolado. Fiz mais dívidas na rua, fiz muitas dívidas, o pessoal está querendo até me pegar e eu não consigo te pagar, não dá. Você disse para mim: vou te dar mais um prazo. Daqui a 15 dias, você volta com o meu dinheiro de 100 mil reais. Eu vou, batalho, mas não consigo, e volto com aquela cara de triste, Everton, falando para você: Everton, não consegui. Você, na sua bondade, vai olhar para mim e vai dizer: Natan, eu sei que você não tem condição, mas como eu sou muito bom, faz o seguinte, está perdoada a dívida, precisa me pagar mais nada não. Só que eu te pergunto, iria me aliviar muito, pastor Paulo, porque 100 mil reais para pagar eu não tenho. O Everton me perdoou, então é menos um problema para eu resolver. Só que lembra, Ele não me deu dinheiro, Ele só me perdoou. Por quê?
Porque se ele me perdoa, eu não preciso pagar, mas duro eu estava, duro eu continuo. Não tenho dinheiro para pagar os outros. E eu choro para ele e falo: Everton, obrigado. Você resolveu o meu problema em parte, porque eu tenho outras coisas para resolver também. Mas obrigado porque você me aliviou. Aí você, como é tão bom, você olha para mim e diz: Natan, faz o seguinte, não vou só perdoar a tua dívida, me dá o número da tua conta, que todo mês eu vou depositar para você 200 mil reais para você viver tranquilo. Eu não sei se alguém pegou. Pode sentar. Jesus não apenas perdoou a dívida, como também depositou crédito infinito na nossa conta. Ei, mistério, eu estou dizendo para alguém, ele não só perdoou o pecado, porque perdoar o pecado, a gente merecia inferno do mesmo jeito, mas ele disse: além de te tirar do inferno, eu vou te dar salvação. Eu vou te dar salvação. Levante essa mão, Moria. Quem é que pode adorar? Ele justificou a gente. Ele justificou a gente. Nós não merecíamos, nós não tínhamos direito, mas ele nos justificou. Ele nos justificou. Ele nos justificou. Eu não sei se você consegue levantar a tua mão e adorar a Jesus. Você não tinha direito. Você não tinha direito. Você não era nem para estar aqui, mas ele disse: eu vou depositar na tua conta mistérios no manto da minha glória. Ele diz pra gente: eu vou desenrolar um rolo santo, mudar a tua história. Olha o que ele diz: eu vou fazer de ti vaso de honra, eu vou envergonhar quem te condena. Porque me queres. Canta isso, Moria. Filho, eu quero. Ele te ama muito. Ele te ama muito. Oh! Por que me queres tanto assim? Sabe o que ele responde? Porque eu te amo. Misture essas palmas com glória aí, vai. Eu sei que você está chorando, mas dá para glorificar a si mesmo. Eu não merecia, pastor Paulo. A gente não merecia. E por que ele fez? Porque ele cismou com a nossa cara. Porque ele quis. Porque ele quis. Sabe o que eu fico me perguntando? O que a gente fez para merecer isso? O que a gente fez para merecer o que ele fez por nós? Pelo contrário, a gente só ia dar dor de cabeça. A gente só deu dor de cabeça. Jesus morreu por gente que até hoje zomba dele. Mas ele é tão bondoso que disse: eu não estou ligando para isso. Eu morro por eles assim mesmo. Porque a zombaria deles não diz sobre mim. O que eu vou fazer diz sobre quem eu sou. Eu sou a graça e tenho misericórdia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você pagou quanto para estar aqui hoje? Pastor Paulo, com todo o respeito que eu tenho pela sua pessoa, o senhor sabe disso. O senhor pagou quanto para ser pastor?
Ministério de Louvor, pagaram quanto para poder cantar nesse culto? Pastora Sônia, pagou quanto para saber aconselhar tão bem os membros? Não tem preço que pague, porque a gente não tinha direito. Mas foi Ele que decidiu nos escolher e nos amar do jeito que nós somos. E eu não estou falando que está errado, não, mas eu preciso só contextualizar. Tem gente que quando vacila, a gente fala, não amo mais e acabou. Tem gente que quando está dando dor de cabeça, a gente fala, o meu amor é até aqui, acabou. Porque assim como a misericórdia, o nosso amor também é limitado. Mas Ele é aquele que mesmo a gente cheio de erros, mesmo a gente cheio de pecados, Ele diz, eu não vou embora. E veio aqui agora, eu preciso falar. Você lembra quando alguém te jurou amor eterno e foi embora quando você precisou? Foi Ele que ficou do teu lado. Você lembra quando aquela amizade bateu no teu ombro e disse, estou contigo até o final, estamos fechados, estamos juntos, mas depois que você quebrou, foi embora. Mas eu estou pregando sobre um Deus que independe daquilo que você esteja passando. Ele está dizendo, eu fico do teu lado. Eu quero você perto de mim. Eu quero você comigo. Eu não estou perguntando se você erra. Não estou perguntando se você peca. Eu estou perguntando se você quer andar do meu lado, porque o resto eu faço por você. E deixa eu te dar um conselho. Já que você entendeu o que a graça fez por você, valorize essa graça. Valoriza essa graça que está no nosso meio. Não dá, pastor Paulo, para saber o que a graça fez por mim, chegar num culto como esse, cruzar os braços, cruzar as pernas e ficar esperando a hora passar. Não dá. Quem sabe o que a graça fez por ele, valoriza a graça que está se manifestando nesse ambiente. Deixa eu te dar um conselho. Você entende que você não tinha direito? Você entende que não era para você estar aqui? Então, já que Ele te deu essa oportunidade, agarra e valoriza essa oportunidade. Uma certa feita, Jesus vai contar a parábola da grande ceia. E que parábola é essa, Natan? Ele vai dizer que um senhor preparou uma festa e já tinha convidado os seus amigos, os seus convidados de honra. Preparou tudo bonitinho, preparou tudo perfeito. Quando acabou, ele olhou para o seu servo e disse, meu servo, vai lá na casa dos meus convidados e falam para eles que já está na hora. A festa já está pronta. A festa já está preparada. Só que para a grande surpresa do servo, Breno, quando o servo chega na casa do primeiro convidado, o primeiro convidado fala, comprei uma junta de bois e agora eu não posso ir. Ele, tá bom, se o primeiro falhou, eu vou no segundo. O segundo falou, ih rapaz, esqueci. Comprei um campo e agora eu não posso ir mais. O outro que ele foi, falou, ei, eu me casei e não posso ir. E a expressão que eles vão usar é essa, tenha-me por escusado. Tenha-me por escusado. Eu fui pesquisar essa palavra escusado, sabe o que significa isso? Eu não posso abrir mão disso para ir para isso. Aquilo que eu tenho é mais importante do que a festa. Aquilo que eu arrumei é melhor que a festa. Eu imagino Jesus contando, agora o servo vai voltar para o Senhor para dar a notícia. Que notícia? Ninguém quis vir. Ninguém quis estar. Não sei se o Senhor convidou direito, mas ninguém quis vir para essa festa. Aí eu imagino o servo olhando para o Senhor e dizendo, pode cancelar. Eu sei que o Senhor teve trabalho, eu sei que te custou tempo, eu sei que te custou dinheiro, mas não dá, os teus convidados não vêm. Cancela! Só que aí o Senhor está dizendo, cancelar? Já que os meus convidados não quiseram vir,
faz o seguinte, vai de novo na cidade, e agora tu vai buscar os cegos, tu vai buscar os coxos, tu vai buscar os aleijados, tu vai buscar os doentes. E pastor Paulo, eu aplico isso aqui. Sabe qual é a grande questão aqui? É que na festa era para estar todo mundo entrando perfeito, mas está todo mundo entrando torto. A festa que era de gente perfeita, porque o perfeito não quis, está entrando os tortos. Mas eu gosto disso aqui, sabe por quê? Porque festa de gente torta, alguém entende isso aqui? Festa de gente torta é bom, porque não tem briga pelo melhor lugar. Festa de gente torta é bom, porque não tem briga por causa de microfone. Festa de gente torta é bom, porque não tem gente dizendo, era eu que era para estar cantando, era eu que era para estar pregando, era eu que era para estar fazendo. Festa de gente torta é alguém que entrou dizendo, eu não merecia estar, mas já que ele me convidou, eu vou dar glória hoje, eu vou cantar hoje, eu vou só você que não tinha direito, só você que não tinha direito, valoriza essa graça aqui hoje. Pastor Paulo, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, pastor Paulo. Eu estou tentando me segurar, pastor Paulo, mas tem uma nuvem envolvendo essa casa. Nós não tínhamos, eu vou ser chato, mas vou falar. Eu não tinha direito, você não tinha direito, teu pai não tinha direito, tua mãe não tinha direito, tua família não tinha direito, mas já que ele convidou, dá glória como se fosse teu último culto. Se for para chorar, chora. Se for para gritar, grita. Se for para correr, corre. Se for para arrepiar, sai o ir. Eu estou dizendo para alguém, valoriza a mesa que ele colocou, valoriza o banquete que ele te deu, valorize essa graça, valoriza essa graça. Mas eu terminei agora. Depois que ele não condenou ela, Gabi, ele falou, olha, cadê aqueles que te acusaram? Cadê aqueles que vieram aqui te condenar? Ela no meio, que fizeram uma roda para expor ela. Ela olha e vê que não tinha ninguém. Aí já que ela não tinha ninguém, ela falou, Senhor, não tem ninguém para me condenar, foi todo mundo embora. Aí Jesus olha para ela e diz, então, eu também não te condeno. Vá em paz. Mas tem um porém, não peques mais. E agora eu não sei se você vai dar um glória a Deus como você estava dando antes, porque a graça não é respaldo para eu continuar no pecado. A graça é uma porta para eu mudar de vida. E é por isso que eu vibrei muito quando eu vi pastor Paulo falando semana passada que a graça é tão maravilhosa que ela justifica meu passado e santifica meu presente. Porque ninguém que teve um encontro com a graça permaneceu da mesma forma. Ninguém que teve um encontro com a graça permaneceu do mesmo jeito. Ninguém que teve um encontro com a graça permaneceu da mesma maneira. Se você vê gente que sai e entra da igreja, gente que está 30 anos no evangelho, mas não conseguiu largar aquelas coisas ainda, pode ter certeza, não encontrou com a graça de verdade. Porque a graça verdadeira, ela muda quem eu sou. Graça verdadeira, ela muda a minha forma de ser. E eu gostei tanto disso aqui, porque ele vai dizer, vai e não peques mais. Pastor Paulo, se a graça, ela justifica meu passado e santifica meu presente, isso me dá respaldo para dizer que vale a pena fazer esforço para parar de xingar. Vale a pena fazer esforço para parar de usar esse tipo de roupa. Vale a pena parar
de escutar esse tipo de música. E Natan, por que eu tenho que parar? Para ser salvo? Não, porque Ele já te salvou. Acho que você não entendeu direito, mas eu vou resumir para você. Você não para de pecar para ser salvo. Você para de pecar porque Ele já te salvou. Porque a partir do momento que você entende, se Ele me entregou algo tão bom, vale a pena eu renunciar para agradar a Ele. Vale a pena eu largar esse tipo de amizades para agradar a Ele. A graça que encontra comigo, ela também me confronta. Ela também faz eu mudar de vida. Desconfie de gente que está falando, estou 30 anos na igreja, mas não consegui largar ainda essa coisa. É porque ele não teve encontro com a graça de verdade. E eu preciso falar isso aqui, eu sei que vou dar onde o pastor Paulo agora está gravando, tem que me segurar, né? Mas tem muitos famosos hoje em dia que vão em podcasts, que usam seu Instagram, a sua influência para bater na gente e dizer, esses crentes são tudo falso. Porque eles julgam a gente, mas eles se esquecem que quando Jesus pegou aquela mulher no adultério, Ele não condenou ela. Mas também se esquece que o mesmo Jesus que não condenou, também foi o que disse, não peca mais. Sabe por quê? Porque estão pregando o evangelho da tal da hipergraça. Que você pode fazer tudo o que você quiser, porque se Deus te ama tanto a si mesmo, Ele vai ter que te entender. Se Deus te ama mesmo do jeito que você é, Ele vai ter que te aceitar. Ele vai ter que aceitar você do jeito que você é, porque se Ele te ama mesmo, quem ama aceita os defeitos. Só que esquece que o mesmo Jesus que salvou, um dia Ele disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E glória a Deus, que aqui a gente não prega hipergraça, aqui a gente prega a graça que transforma. Você é duro, depois o pastor Paulo me chama a minha atenção, mas se tu acha que dá para ser membro do Moriá, continuando fazendo as coisas de errado, se você acha que dá para servir a Jesus, achando que dá para manter uma vida dupla, me desculpa, com todo carinho e respeito, é melhor procurar outro lugar, porque aqui a gente vai pregar o evangelho que transforma. Aqui a gente ainda fala que o certo é homem com mulher e mulher com homem. Aqui a gente ainda fala que não dá para viver a vida no evangelho viciado em coisas que você era antes. Aqui a gente ainda fala que a mesma graça que salva é a graça que faz você mudar de vida. Eu sei que o glória a Deus sumiu, fica com raiva de mim não. Mas eu estou do jeito que Ele está me conduzindo para dizer, quando a graça te alcança, todos ao teu redor vão ver a diferença. Só que eu fechei agora, pastor Paulo. Olha como a graça é. A graça é tão maravilhosa, Gabriela. Cristo, a graça é tão maravilhosa que olha o que a graça fez. A graça fez quem estava condenando sair refletindo que era tão pecador quanto quem eles condenavam. Não, você não pegou, não acabou a mensagem não, gente. Vou falar de novo. A graça é tão maravilhosa, vou melhorar. A graça é tão perfeita que fez o condenado sair justificado e quem condenava sair refletindo que estava na mesma visão que aquele quem eles condenavam. Porque afinal de contas, todo mundo precisa de Jesus. Todo mundo precisa dessa graça. E pastor Paulo, eles chegaram até Jesus apontando para ela. Ela fez, ela adulterou, ela pecou. Mas quando Jesus falou, atira a primeira pedra se não tem pecado, eles estão dizendo, eu também peco, eu também faço, eu também erro. Porque quando a graça encontra comigo, a graça faz eu parar de olhar para o erro dos outros e olhar para dentro de mim. Você lembra de Isaías capítulo 6?
Até o capítulo 5 ele está dizendo: ai dos que se embebedam, ai dos que fazem isso, ai dos que se ajuntam, ai dos que pecam, ai do que praticam a iniquidade, ai daqueles que erram. Mas no capítulo 6 ele vai dizer: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. E sabe o que aconteceu? Ele olhou e em vez de ele falar ai dos que pecam, ele disse: Mike, ai de mim, que sou homem pecador e habito no meio de um povo de lábios impuros. Porque quando eu tenho a visão da glória, quando eu tenho a visão da graça, eu paro de apontar dedo para alguém e passo a perceber: eu também sou pecador, eu também não tinha direito, mas afinal de contas ele me presenteou. Ele é a própria graça, Ele é a própria graça. Eu vim dizer para alguém essa noite: não olha para alguém querendo julgar se você também é pecador como alguém é, mas eu vim dizer para alguém hoje: todos nós estamos na mesma prateleira. Como, Natan? Somos pecadores, mas a graça nos justificou. A graça nos justificou. A graça nos justificou. Fechei. Isso aqui se cumpriu o que está lá em Romanos capítulo 5, versículo 20. O que? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por quê? Porque o pecado dela era grande, mas a graça era maior para perdoar. Se coloca de pé, só você que foi alcançado pela graça. Se coloque de pé, só você que foi alcançado pela graça. Coloque a mão no seu coração, porque assim como aquela mulher, você também erra. Assim como aquela mulher, você também peca. Assim como aquela mulher, você também transgride a lei. Mas a gente se encontra com a graça todos os dias. Ou melhor, a graça mora dentro da gente. Seja alcançado hoje. Manifeste essa graça hoje. Manifeste essa graça hoje. Isso. Será que você pode cantar isso agora?